Será que é autismo? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Ariane Amorim, mãe, educadora, atuo na área da saúde e educação há 20 anos. Trabalho com desenvolvimento infantil e neste espaço vim trazer para vocês tudo sobre o desenvolvimento infantil. Autoridades, informações, pessoas renomadas que vão trazer informações transformadoras aí para você, na sua casa. Então, venha comigo. E hoje eu tenho o privilégio de apresentar para vocês o Espaço Acolher, com grandes profissionais que vão trazer conhecimento libertadores para vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas. Estou aqui com a Ana e com a Alexandra. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Elas são do Espaço Acolher e nós vamos bater um papo agora com elas. Como surgiu esse desejo nessa área, meninas? Bom, por uma experiência pessoal no meu caso, né? Meu nome é Nayara, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, especialista em análise do comportamento. E tudo começou há 8 anos atrás com o meu enteado, né? A minha primeira formação é ciências biológicas, então eu sou bióloga. Sempre gostei de neurociências durante a faculdade, estudei bastante sobre neurociência, mas eu nunca tinha, né, tido esse contato com a primeira infância, enfim. E o meu enteado, quando fez 5 anos de idade, começou a ter atrasos no desenvolvimento escolar. E eu falei, não, vou dar um jeito, como sempre, né? Eu sempre tive essa postura, não, eu vou ajudar. E comecei a fazer um processo de alfabetização sem conhecer, sem entender. E aí eu gosto disso, vou estudar mais. Fiz a psicopedagogia, a neuro, e aí veio a análise do comportamento, né? Porque sem entender de comportamento a gente não consegue trabalhar. E estou até hoje, né? Faz 8 anos, hoje fazem 8, né? Esse ano 8 anos de carreira. E eu gosto muito, amo muito o que eu faço. E é muito bom contribuir, né? Com o desenvolvimento das crianças. Eu sempre gostei de trabalhar com crianças, né? Mesmo antes da minha formação, eu era da Pastoral da Criança, já estimulava o desenvolvimento infantil, a gente já estudava sobre isso. E aí, na minha graduação, eu me apaixonei pela área escolar, mas voltado às deficiências, aos atrasos de neurodesenvolvimento. Eu trabalhei na PAI, ajudei a fundar o núcleo do autismo, trabalhei também no setor social da PAI, e junto eu tinha a clínica. E aí depois eu acabei fazendo a transição para a clínica, fui para um espaço um pouco maior, já com esse intuito, né? Espaço acolher, de acolher essa dor que chega, esse luto dessa mãe que muitas vezes não tem como viver o luto e tem que ir à luta. Então a gente tem esse perfil na clínica de um trabalho muito natural e muito acolhedor. Nós trabalhamos muito com esse neurodesenvolvimento. Eu conheci as meninas por volta de 1 ano e meio, mais ou menos, quando meu filho tinha 1 ano e meio. Eu tive um laudo. E o laudo não era real. Era falta de estímulos. Então, tudo surgiu, o infinito elo surgiu através desse laudo. Porque eu recebi que meu filho poderia estar dentro do espectro, né? E comecei a estimular, colocar toda aquela técnica de desenvolvimento que eu tinha no decorrer desses 20 anos de atuação. E aí eu percebi que ele floreou, né? Com certeza. Não ficou naquele espectro que eu tive esse laudo. Então, a ideia é, será que realmente o seu filho tem alguma característica ou será que ele tem autismo, né? Hoje está muito perdido, né, meninas? Eu percebo, assim, que as informações estão muito soltas, a mãe não sabe o que fazer, é pouco tempo que o profissional, que o médico fica com essa criança ali para dar um diagnóstico. Eu fui em uma consulta, fiquei 20 minutos e aí ela falou que poderia ter, né? Mas foi maravilhoso, eu tenho até gratidão porque conheci vocês, estimulei, porque todo estímulo não é em vão, né? Certeza. Estimulei ele o máximo, então hoje ele fala-se muito bem, o desenvolvimento está no marco que deveria estar. Meninas, eu queria que vocês falassem se uma característica, porque às vezes as mães ficam um pouco perdidas, né? Ah, ele não fala. Uma característica define ser autista? Não. Ele tem que ter déficits na socialização e na comunicação.
E a comunicação, ela não é só a fala, né? Você como fono sabe, nós temos a comunicação não verbal, então assim, o reconhecimento de expressões, como que ele se comunica, né? A gente se comunica com o alimento, com o brincar, com os brinquedos, o déficit social. Então, hoje nós temos uma geração de bebês já ligados na internet, já com o celular na mão, né? E muitas vezes esse celular acaba sendo a babá dessa criança. Sim. E isso tem prejudicado e muito o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, isso trouxe um outro lado também, onde por causa disso, muitos também que têm não são diagnosticados. E também vai atrapalhar todo um desenvolvimento, todo um prognóstico de vida dessa pessoa. Então, nós temos 2 cenários. 2 cenários muito críticos. Muito críticos. Nós temos a criança que tem o laudo e que às vezes não é. Foi falta de um estímulo. E aquele que realmente tem, que não é. E não tem o laudo. Porque nós temos os marcos do desenvolvimento, né? Onde, se a gente pegar a caderneta de vacinação, né, Nay? Sim. Lá tem os marcos de desenvolvimento que existem na internet, outros movimentos aí que dá pra gente saber. E a criança, ela tem que estar fazendo algumas coisas naquela idade. E muitas vezes, na consulta, o médico fala assim, mas cada criança tem seu tempo. Às vezes a mãe ou a sogra, mas o pai também demorou a falar, demorou a andar. Mas existia um atraso. Independente de ser TEA ou não, esse atraso tem que ser estimulado. Porque Sim. essa criança, em pares de mesma idade, ela não corresponde aos comportamentos que ela deveria ter. Então, é muito importante nós entendermos, as mães, né, com seus filhos, que todo mundo é individual, realmente. Com certeza. As crianças, existem umas características, né, delas, mas existe um marco. Então, ele tem 2 anos... Ele se comunica de que forma? Ele fala algumas coisinhas, porque a gente precisa ficar bem atentas, tá? Porque às vezes a gente deixa passar o tempo e a gente perde a janela de oportunidades de desenvolver essa criança. Então a mãe tem que estar atenta. Ele fala, mas ele fala o quê? Ele anda, mas ele já tá no movimento de andar? Porque isso eu entendo, meninas, que é um iceberg, né? Então, se tem uma coisinha ruim, ele vai desencadeando uma série de problemas depois. Exatamente. Né, Nay? Até na educação, depois na alfabetização. Exatamente. Então, pra gente entender, né? Os primeiros alertas costumam ser alertas motores. Né? Então, uma criança, dentro, né, do espectro, a gente tem uma parcela muito grande de crianças com hipotonia. Então, esse tônus é um tônus frágil. Né? Então, é muito importante a gente se atentar se a criança, em torno de 3 meses, já fica em postura prona, de barriguinha para baixo, é um alerta. Tem muitos relatos de crianças com autismo que não engatinham. Então, por exemplo, você não engatinha, você não tem essa força muscular. E aí depois isso acarreta problemas na escrita, no girar. Então, são coisas importantes, alertas de meses de vida, extremamente importantes. Além disso, o marco da fala, né? Que é um alerta muito importante. Tem uma situação de que a criança fala, como a Alexandra já falou, mas ela não se comunica. Então, ela fala palavras soltas. Isso não é comunicação funcional. Ou quando só ela fala e ela não tem o turno do outro para ouvir, né? Então, que é o turno do outro, para a gente ficar atentas? Perfeito. Então, assim, quando a criança ela fala coisas desconexas, não é uma fala com função, é um prejuízo importante. E, além disso, quando ela só fala sobre os interesses dela e não segue instruções, por exemplo. Não espera o outro, Não né? espera o outro. Essa troca, né? de turno, essa conversa, né? O ouvinte, né? Eles não têm, né? Essa paciência, isso, agora né? é minha vez. Ou pega aquele copo e traga para mim. Eles não têm essa função. Não, exatamente. Então, se alguma criança... Às vezes traz ecolalias de desenhos, de filmes, então, uma fala de fala da família. Vamos lá. Ecolalia. O que é ecolalia, meninas? A ecolalia é a repetição da fala. Então, a ecolalia ela pode ser tardia ou imediata. Às vezes eu ofereço para a criança, você quer água? A criança repete, você quer água? Entendi. Né? E a tardia, ela traz
Já atendi crianças que ela ficava na sala ali girando. Cadê o celular da mamãe? Cadê o celular da mamãe? Uma fala lá de casa. Ou de desenhos, de filminhos. Então, essa fala não tem função. É importante também lembrar que esse processo ecolálico, ele é muito natural, é uma forma primitiva. Então, a criança tem uma fase ali de desenvolvimento que ela é o papagaio mesmo, Isso né? Que ela vai repetindo, uma criança típica. Porém, se isso não evolui, né, pode ser uma ecolalia tardia, pode ser uma ecolalia imediata. Então, se ela não aprende a responder o outro, isso... Uma coisa muito interessante é que eu acho que as famílias que eu percebi quando eu estava nesse desenvolvimento se perdem. É que tem características do desenvolvimento que uma criança típica vai fazer e a atípica também vão fazer. Então não é porque ele fez uma ecolalia que ele é autista, né? Não é porque ele andou na ponta do pé, que é uma característica isolada, que ele é autista. Às vezes ele tá com um problema no tendão, às vezes ele tá com um problema sensorial. Se você estimular, ele vai conseguir colocar os pés no chão. E existe também, Ari, outros transtornos. Por exemplo, o transtorno do desenvolvimento intelectual, que a gente chama de deficiência intelectual, né? Ele pode também aparecer de forma isolada, porque o autismo também vem com interesses fixos e restritos, que às vezes são um pouco mais difíceis nessa primeira infância da família perceber, né? Mas, por exemplo, o transtorno do desenvolvimento intelectual, ele também vem com atraso de falas, atraso motor, nessa comunicação e na parte cognitiva, né? Muito... claramente. Então, assim, existem também outros transtornos. A questão nós precisamos ficar atentos aos marcos, né? Independente do possível diagnóstico, mas o marco de desenvolvimento é um alerta máximo que tem alguma coisa errada. Vai ser interessante eu deixar depois para vocês, de tal idade, o que ele tem que estar fazendo. Né? Porque nós temos alguns protocolos que vai facilitar para as mães, né? Então, ele tem de 0 a 2 anos, ele engatinha, ele fala quantas palavrinhas. Então, para a mãe não se perder, porque a nossa ideia aqui é entrar dentro das famílias e ajudar, sabe? Porque às vezes ela vai numa consulta, é muito rápida e às vezes passa despercebido e a gente perde esse tempo, perdendo esse tempo, perdemos o desenvolvimento. Perdemos o desenvolvimento, aquela criança não consegue depois. Né? A gente perdeu essa janela de oportunidades. Então, a ideia nossa é chegar e te oferecer algo que você consiga ver dentro da sua própria casa, né? A gente precisa ter a clareza de que os primeiros 1000 dias da criança é algo excepcional. Porque na velocidade que a criança aprende, nos primeiros 1000 dias, ela não vai aprender para o resto da vida. Sim. Então, é um momento que ela é uma esponja, né? Ela vai pegando tudo, ela absorve tudo. Então, é um momento de estimulação. Então, a hora que a gente fica assim, às vezes falando tanto de estímulo, mas eu não tenho dinheiro para um brinquedo caro, eu não tenho condições, eu não posso. Nós podemos estimular em casa, com qualquer coisa. Se eu faço um chocalho com 2 copinhos de iogurte, um chocalho com arroz, um chocalho com feijão, já é um som diferente. Sim. Se eu pego uma garrafinha descartável pequenininha, faço furinhos, coloco temperinhos dentro, eu estou estimulando o olfato. Sim. É o brincar no barro, o brincar é pisar na grama, é pisar nas folhas, é trabalhar com fitas, o bebê está lá no berço, eu amarro fitas coloridas no berço, ele vai batendo. Então, eu não preciso ter o brinquedo de marca. E nem brinquedo caro. E nem brinquedo caro, a base da aprendizagem, né, quando a gente tem a pirâmide de aprendizagem, a base dela é sensorial. Sim. Então, pegar coisas com a mão, brincar no barro, o escutar, o visual, né? Esse rastreio visual, isso nessa primeira infância é extremamente... Essencial. Tomar chuva é essencial. Dentro do Infinito Elo, é exatamente isso que a gente está levando para casa. Porque o que eu sinto, que às vezes a mãe leva na terapia. É 1 hora que vocês ficam ali com a criança, 2 ou 3 vezes na semana. E as outras horas? E o que a gente está estimulando em casa? Então, o Infinito Elo entra em casa. Que é por quê? Na hora do banho, o teu banho não é mais o mesmo banho. É um banho musical. Coloca uma música,
Vamos lavar, que partes que nós vamos escolher para lavar, trabalhando vamos lavar o cabelo, passa um creme diferente na mão, pega um sabonete diferente com texturas diferentes. Isso tudo são estímulos. Você mudar a rota, né? Não só deixar a responsabilidade para a escola ou para as terapias ou abandonar. Né? Eu vejo assim, isso também, eu vou ajudar a tirar a roupa, eu vou pegar o cesto de roupa e vou fazer um batuque, ele vai colocar, eu vou trabalhar quando ele for se enxugar. Então, assim, isso tudo se perde. Hoje em dia nós recebemos crianças típicas na clínica, às vezes com 7 anos, que ainda não limpa o bumbum, que não se troca, que não toma um banho com independência. E eu sempre falo para as famílias, nós fazemos com eles, mas nunca por eles. Sim. Porque se eu dou independência, seja para uma criança típica ou atípica, olha quanta situação de abuso eu livro aquela criança. Sim. Numa escola, num banheiro de shopping. Você tem um menino, se você não der a independência para ele, a autonomia, vai chegar uma idade que você não vai poder sair sozinha com ele, sim, porque ele vai precisar de um banheiro masculino. Nós temos que preparar, então, assim, né, os nossos filhos para a vida, né? Para a vida. Pra então, vida. Vai tomar o suco, mostre 2, ensine ele a escolher. Né? Coisa simples. Simples, é o dia -dia, simples. Né? O simples vai se transformar. É o simples. Uma coisa que eu percebo também, Nay, é assim, é que as famílias não têm rotina. Gente, a rotina funciona muito bem, tá? Horário para comer, horário para dormir, horário para se alimentar. Então, eu vejo crianças que dormem meia-noite, 2 da manhã, e perde todo aquele hormônio do sono que poderia estar em crescimento e que isso vai afetar uma série de coisas naquela criança. Sim, exatamente. Né? Eu ia falar sobre isso, né? As questões executivas também muito perdidas. Né? O que são funções executivas? Por que a gente precisa falar sobre elas? Né? O começo, meio e fim, a rotina, então o planejamento. Então, quantas crianças não têm flexibilidade cognitiva, né? Para quando alguma coisa dá errado, trabalhar essa frustração, o plano B, a memória de trabalho que eu vou fazer isso, depois eu vou concluir, né? Então, tudo isso é função executiva. E as funções executivas, elas são ensinadas na rotina. Então, uma criança que não tem horário para dormir, que se alimenta mal, tudo isso impacta muito nos processos de aprendizagem, né? Então, a gente precisa também abrir alertas para, por exemplo, tem crianças que comem, mas são desnutridas, porque os nutrientes estão em falta. No nosso cérebro, nas sinapses cerebrais, né, nos neurônios, tem a baía de mielina. O que é essa baía de mielina? É uma estrutura gordurosa, lipídica, né? Por isso que a gente toma ômega 3, né? Sim. Então, quando a criança ela tem um déficit na alimentação, a velocidade do processamento de aprendizagem, que essa conexão da baía de mielina, também fica prejudicado. E a criança aprende com mais dificuldade, com mais lentidão. E você vê que é um link, né? Sim. Ele não tem uma rotina, ele não tem uma alimentação legal, ele não tem sono, vai afetar lá no aprendizado. Então, mamães, vamos ter rotinas com os nossos filhos. Horário de dormir, horário de acordar. O que oferecer de alimentação? Uma criança típica, às vezes ele não é atípico e tem seletividade alimentar. Sim. Não come de tudo. Ah, mas eu já tentei. Quantas vezes? Tem que tentar milhares de vezes, né? Nós estamos vivendo, assim, uma era de crianças muito ansiosas. Sim. Que chega no consultório, crianças com 3 anos já, que se machuca, que se morde, que não tem. Então, nós precisamos trabalhar. A frustração, ela é necessária. Às vezes a mãe não aguenta o choro, mas para a criança, o choro não é dor, o choro é comunicação. Eu estou irritado porque eu queria o brinquedo, eu estou irritado porque eu queria o sorvete agora. E as famílias vão cedendo, porque a criança está em sofrimento, ela não está, ela está te comunicando. Então você procura entender o que ela quer e fala, eu entendi que você está frustrado. Você queria comer o chocolate agora, mas você vai comer depois do almoço. Sim. Assim que você se acalmar, nós vamos conversar de novo.
e tá tudo bem. Porque aí vai ser, né, criar sinapses de resiliência. Sim. Porque lá na frente ele vai gostar de quem não gosta dele. Ele vai trabalhar com pessoas que não gostam dela ou dele. E aí é onde a gente vê uma série de adolescentes se cortando. Porque nunca ouviu um não. Sim. Porque não dá conta daquela dor interna. Porque nunca teve. Porque nunca teve. Tudo então pode. nós não temos Sim. que ter esse poupar. Quando eu educo emocionalmente uma criança, eu estou ensinando ela que eu estou validando. Eu entendi, você está triste. Mas Sim. não dá. E eu ensino ela a se programar. Olha, isso não pode agora, mas pode isso, pode isso. Ela Sim. quer comer o doce. Não pode. Ó, mas a mamãe te dá um pedaço da batata que está fritando ou uma uvinha para você aguentar ficar pronto. Sim. Então, eu estou ensinando ela a se planejar. Às vezes a mãe não quer que ele chora, cede e não E resolve, não resolve, o problema. porque eu não estou educando. E ele vai achar emocionalmente. que toda vez que ele Ele é o quiser alguma reizinho, coisa, ele vai chorar. chorar e a Sim. família vai ceder. Então precisamos se posicionar Com em certeza. relação aos nossos filhos. A gente né? se preocupa muito com o QI, né, que é o coeficiente de inteligência. Mas nós temos que nos preocupar com o QE, que é a inteligência emocional, e o QA, que é o coeficiente de adaptabilidade. Eu me adaptar às situações que eu estou. É o QE e o QA que mais demite hoje nas empresas. Sim. É você estar dentro, é você conseguir estar em equipe, é você respeitar, é você ter empatia. Você pode Né? ser um profissional brilhante, né, na inteligência ali, mas se você não tiver uma boa relação interpessoal com o outro, isso acaba sendo invalidado, né? Porque nós vivemos em sociedade, nós precisamos ter essas habilidades. E é muito importante, mais uma vez, preparar os nossos filhos para a vida adulta. A vida adulta. Né? Então, a gente tem que ter uma base muito sólida. Para quê? Para que os nossos filhos não se frustram, né? Porque depois eles vão ter famílias, esposas, né? Então, nós temos que prepará-los para que sejam adultos bem resolvidos, né? A gente foi entrando num modo automático de criação desses filhos, né? Sim. Porque a internet, ela entrou e eu não sou contra, mas a gente tem que usar com cautela. Tem idade que não tem necessidade dessa internet. Sim. A escola ficou muito conteudista, os intervalos cada vez menores, as crianças não brincam, elas têm que escrever muito cedo, elas não têm nem formação óssea para isso. Sim. O brincar está fazendo falta. Aí ela não tem equilíbrio, ela não tem sustentação de tônus, ela não consegue se ficar na carteira. Depois da pandemia, o adolescente ele trabalha com o queixo Postura, né? na mesa. É. Né? E aí a gente fala, é um TDAH, não, ele não tem tônus, ele não correu, ele não brincou, ele não rolou. Então, fazia isso a gente fazia na rua. Na Hoje rua. não se faz na rua. A gente brincava de É. pet, subia no pé de Isso. manga. Fazia na escola, agora não faz mais Não na faz escola. também. Então, uma dica para as mães. Né? Vamos brincar. com Parquinho os de seus bairro. filhos. Parquinho, não precisa de dinheiro, Não, né? não precisa. Vamos brincar. Vamos jogar bola, leva... não tem dinheiro. No parque ecológico, na cidade das crianças. Isso. Brincar. Né? Movimento é fundamental, Movimento. né? A psicomotricidade traz Sim. isso, né? E uma coisa que eu falo para as mães, que eu escuto muito, eu não tenho tempo, mas tira 10, 30 minutos de qualidade e senta no chão. Brinca com o seu filho, né? Não pega o celular. Não dê celular nesse momento. Porque eu acredito que está faltando tempo de qualidade, sabe? Não está tendo isso. O decorrer que tem que trabalhar, todo mundo julgando, porque as mães também recebem uma carga muito grande de julgamentos, né? Nós somos docentes universitários também, né? Sim. E a gente sempre traz isso para os alunos, né, Lê? Nós temos o real e o ideal. Nós sabemos a realidade das famílias, mas é o que você disse. 15, 20 minutos de qualidade diária fazem muita diferença. Muito. Não é eu colocar o brinquedo no chão e ele ficar lá sem Sim, função. É eu sentar e ensinar. Eu sei que é muito difícil. Nós temos uma população com uma realidade muito difícil. Né? Nós temos população que não tem acesso a diagnósticos, que não tem. Então a gente precisa sim. Essa mãe precisa, porque a hora que ela chegar na consulta e o médico falar, mãe, cada criança tem seu tempo, não, doutor, eu estimulo em casa. Exatamente. Eu faço e ele está esquecendo. É. Eu faço e ele tem umas paradas. Eu faço e ele não me olha. Então eu sei o que eu estou falando.
né? Então a gente precisa disso. Eu preciso ter uma linha de base Sim. para eu conversar com esse profissional. Porque quem mais entende do filho é a mãe. É a especialista do teu filho. É a mãe. Exatamente. E essa semana eu até postei um vídeo de uma brincadeira funcional. O que é uma brincadeira funcional? A criança pega o carrinho, para que serve este carrinho, né? Então, ele vai brincar com o carrinho. Então, às vezes, a criança pegou o carrinho e fica brincando com aquela rodinha. E você não tá entendendo. Isso é ser uma brincadeira que não tem função. Então, a ideia é que a criança seja funcional na fala, funcional ao brincar, né? Então, às vezes, as mães não entendem o porquê daquilo ali, né? O que é essa brincadeira? E como que você vai descobrir? Sentando no chão, levando para brincar, fazendo barrinha, fazendo massinha, com massinha, estimulando de uma série de formas, né? Existe uma série de formas que a gente consegue estimular, né, Lê? Com certeza. E se a família estimular, fica mais fácil para vocês também. Com certeza. E não adianta a criança ter uma carga horária pequena ou grande na clínica e em casa não ter. Porque é o que você falou, ela vive muito mais tempo com aquela família. Sim. Né? Então, a gente precisa... É uma tríade, né? Nas crianças atípicas. A família, a escola e a clínica. Sim. Se a escola não fizer a parte, se a família não fizer a parte dela. E hoje não cabe, eu vejo assim, que ninguém não conhecer do desenvolvimento. Porque em algum momento, em qualquer profissão, você vai ter contato com uma criança. Sim. Em algum momento você vai ter contato com uma criança típica. Sim. Né? Então, assim, a gente precisa entender. E eu percebo também que 90% das famílias, a carga maior é da mãe. Com certeza. E essa mãe está cansada, essa mãe está estafada. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que ficar em limpeza de casa, ela tem que estar esposa. E a mãe, eu entendo que ela é a base fundamental. Se a mãe não está bem, a esposa não está bem, a família não está bem. Então, nesse espaço, eu quero pegar na sua mão e te ajudar. Você não está sozinha. Nós vamos te ajudar, nós vamos te orientar, porque às vezes a mãe está perdida. Com certeza. Ela não sabe nem por onde começar, né? Às vezes ela também não consegue nem trabalhar, porque existe uma criança com problema, como que ela vai trabalhar? Ela não consegue. Sim, nós vivenciamos isso na clínica. Nós temos famílias que têm, graças a Deus, uma condição e famílias muito pobres, né, que fazem um tratamento judicial ali. Então, ela para de trabalhar para poder ir, porque ela vira uma mãe de terapia. Sim. Né? E ela não consegue. E falta comida. E falta o básico. E a gente criou um movimento com essas mães que é maravilhoso. Que a que tem a roupinha do filho que não serve, deixa lá. No final do ano, nós fizemos uma campanha da mochila solidária com material escolar. Então, elas se ajudam, sabe? E isso é tão bonito, a escuta. Nós temos muitas mães bolivianas que têm até um receio de estar sentada na recepção ali com as outras, e elas se acolhem, então isso é muito importante, porque a mãe, ela é criticada o tempo todo, julgada. E né? se esse atraso de neurodesenvolvimento for um TEA que não tiver uma característica sindrômica, é uma criança linda. Sim. Onde as famílias falam que é uma falta de educação. Então, ela não é convidada nem para as coisas da família. E elas estão estressadas, né? E nós nos lembramos que grande parcela dos pais, né, vão embora. Não dão conta de amar. Não dão conta de amar esse filho e vão embora. Então, a gente tem uma parcela gigante mãe de solos. mãe solo. Que precisam da nossa ajuda, que precisam desse Com certeza. acolhimento Porque e não julgamento. Né? Porque o estresse do cuidador, ele é um estresse pós-traumático. Sim. Um estresse de um soldado que volta da guerra. E isso são pesquisas americanas, onde lá tem um monte de apoio. Imagina nós aqui, então. Sim. Né? Onde foi cortado benefícios, onde elas não têm acesso, onde até em perícias elas são maltratadas pelo perito. Então, a gente vê coisas muito, muito difíceis no dia a dia mesmo. Meninas, muitos casos de que a mãe não entende o porquê que o filho tem autismo. Então, ela pensa, eu apanhei na gestação.
é por isso que o meu filho tem autismo? Eu não me alimentei, eu passei fome, e por isso que ele tem autismo? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para as mães entender. Vai ter cura? Ele vai ser curado? Então vamos lá, nós temos o diagnóstico, ele tem autismo. O porquê que ele tem autismo? Então eu acho que tem essa dúvida também que acontece para as mães, né? Vocês podiam falar um pouquinho? Claro. Bom, já chegou muitos casos pra gente. Tem um caso particular que, numa festa que a gente fez da clínica, no dia 2 de abril, uma mãe boliviana chegou pra mim e falou: minha filha caiu do berço. Pode ser por isso que falam que ela tem autismo? Essa fala me tocou profundamente, porque eu já sabia que essa mãe estava se culpando por um diagnóstico, né? E não tem nada a ver, né? O autismo, ele é genético, ele pode ser ou não hereditário, né? E assim, as famílias ficam muito perdidas nisso, em ser... por quê? Porque o meu filho tem, porque se eu não tenho, né? Ou se... Existe uma parcela muito grande também de mães, né, de mulheres não diagnosticadas, de pais não diagnosticados. Sim. E aí, conhecendo, né, tendo contato com TEA, vem essa possibilidade também de ter TEA. Então, isso também é muito comum na nossa área, né, Lê? A gente vê. Então, a gente precisa trazer para essas famílias isso, que não. E autismo não tem cura, porque autismo não é uma doença. Né? É um transtorno do neurodesenvolvimento, é um cérebro que funciona de uma forma diferente, nem melhor nem pior, diferente. Muitas habilidades ali precisam ser estimuladas de forma intensiva, mas isso não é uma doença, então não tem cura. Não tem cura. Ele, como a Nay falou, né, vamos pensar em mais de 80% de causa genética. O restante, causas ambientais ou, né, ali, essa causa ambiental, às vezes uma medicação que essa mãe usava, às vezes um diabetes gestacional não tratado, um sofrimento, hipertiroidismo, um sofrimento no parto, uma idade paterna, materna, né? São todas as situações ali que trazem um risco, né? Uma falta ali aquele cuidado com aquela gestante. E com a hereditariedade ou não, por quê? Porque pode ser que alguém da família tem algum transtorno, não precisa ser o autismo, um transtorno de ansiedade generalizada, esquizofrenias, é um gatilho. Ou o gene mutou naquela gestação. Ninguém tinha traços nenhum, houve uma mutação do gene naquela gestação. Então, naquela gestação, com a mutação, aquele bebê nasceu autista. Entendi. Então, isso também é algo que acontece. Então, não tem cura, mas tem tratamento. Com certeza. Né? Com certeza. Que a gente consegue, que uma criança ao nível 3, conseguimos trabalhar para ele chegar ao nível 1. Sim, com certeza. Né? E também, se não trabalharmos, poderemos que regride, né? Isso é algo preocupante, porque a maioria das clínicas só atende até 8 anos, 10 anos. Então, vamos pensar, uma criança que ela era nível 1 ou nível 2, ela foi trabalhada até os 10 anos na clínica e ela ali, bem dizer, quase que igualou a uma criança típica da idade dela, ela tem pouquíssimos prejuízos. E aí as clínicas dispensam. Só que, hora que ele chega na adolescência, onde é exigido muito um social dele, talvez ele vai estar lá no nível 3, porque ele não tem o comportamento de adolescente. Então, para cada fase, há um estímulo. Para cada fase, você vai estimular para que ele alcance, para que ele consiga conviver ali. Isso é um alerta para não infantilização de pessoas com TEA e outras deficiências também, né? Sim. Porque a gente tem muito isso na nossa sociedade, né? Especial, né? Especial é pastel, gente. Todos nós temos algo especial, não é? As nossas dificuldades. Sim. Mas em cada situação a gente vai trabalhar o pontual daquele adolescente. E uma coisa muito importante, eu acho que falta muito isso, é a gente olhar com outros olhos, né? Para essa família, para essa mãe, para essa criança, né?
ensinar os nossos filhos na escola a ter mais empatia com essas crianças. Com certeza. Né? Ter amor, porque se tem uma situação, não julgar, porque eu percebo que as pessoas julgam muito, né? Então, ao invés de julgar, vamos acolher, né? Vamos trazer essa criança para o que eu posso fazer para ajudar. Posso doar, posso dar uma palavra, né? Sim. Vou ensinar meu filho a cuidar, né? Nas escolas tem isso, né, Nay? Na verdade, assim, né? O preconceito, ele vem do adulto, né? O que a gente observa, eu fui supervisora escolar há muito tempo, e o que eu sempre observava, as crianças, naturalmente, uma criança que precisava um pouco mais de suporte, já pegava na mãozinha, já levava, era natural, um processo natural, né? Então, elas não tinham isso, né? O amigo precisa de ajuda, eu pego na mão e ajudo a levar, né? Isso vem de famílias, porque já vinham também relatos de famílias, e tem 2 autistas na sala do meu filho. Meu filho não vai ser prejudicado pedagogicamente? Pelo amor de Deus, mães, não façam isso. O que uma criança vai prejudicar o seu filho no desenvolvimento dele? É um privilégio que você pode, né, dar algum suporte ali, né? Que se coloca no lugar do outro. O ensino da tolerância do outro, do entender o outro, tempo, né? Do tempo do outro, de ajudar o outro. Sim. Então, muitos repertórios emocionais podem ser criados aí. Sim, de ajudar o outro, né? Sim, com certeza. E não julgar, e não querer se afastar. Uma vez eu recebi um relato que, ele tem autismo. Será que eu não vou pegar na mão dele porque vai passar para mim? Então tem umas pessoas que eu falo, Jesus, abençoa, né? Então não vai pegar. Então vamos ajudar, vamos ser mais empáticos uns com os outros, e entender. A porta de escola fica aquele monte de pai e mãe ali e sai tanta coisa pesada, né? Sim. Eu já tive uma paciente que estava desfraldando com 5 anos e ela conseguia tirar a roupinha para fazer o xixi, mas não conseguia pôr. E ela entrou para a classe, porque não tinha monitor com ela, que deveria ter. Não tinha, ela entrou para a classe com a roupinha, ela entrou nua. Então, ela foi exposta. Sim. Né? Aí, no outro dia, a mãe toda lá preocupada, e um pai falou, nossa, tem uma sem vergonha na sala do meu filho. Meu Deus. Mas, gente, é uma criança. Né? Se o seu filho relatou, será que ele tem alguma dificuldade? Será que ele precisa de ajuda? É aí que a gente vai. Né? E não caso que ficar, né? Julgando, né? Julgando. Com certeza. Aquela que você teve que ir na escola, né, Ali? Porque o menino puxou Isso, um adolescente. O adolescente senta perto num shopping, qualquer lugar que tenha adolescentes. Vocês vão ver adolescentes se tocando, se apertando, se dando batendo, soco, né? se empurrando. E um paciente nosso da clínica, ele ficava perto de 2 meninas e ele achava que ele era amigo, porque elas deixavam, ele só tolerava a presença dele. E um dia ele queria ir embora, ele queria falar tchau, mas ele é TEA, né? Com comprometimento de planejamento ali, ele não conseguia, elas não paravam de conversar. Ele puxou o cabelo assim e falou, tchau, fulana. Ele chamou atenção. Chamou atenção. No outro dia, ele foi chamado na sala de coordenador, estavam os pais da garota, ele estava sem ninguém, exigindo a troca de sala. Eu fui depois conversar com os professores, passar como ele era, informações. Gente, na escola todo mundo se pegando, se empurrando. Eu falei para a coordenadora, olha isso daqui. Então, muitas vezes, nós colocamos uma lente de aumento num comportamento diferente. Estereotipias, né? A criança está lá estereotipando. Quantas vezes nós estamos numa sala médica batendo o pé, assim com o cabelo, caneta, isso é estereotipia, tá bom? Se vocês não sabiam, todo mundo tá estereotipando aqui. Todo mundo faz. Mas se é uma criança típica ou um jovem, é esquisito. E eu já recebi, assim, pessoas falando, eu gostaria de tirar essa estereotipia. A gente não mexe em estereotipia. Estereotipia é autorregulação. Autorregulação. A não ser que ela seja lesiva para o indivíduo. Então, vamos pensar, uma estereotipia de bater a mão com força pode criar uma lesão a longo prazo. Um pulso muito forte, né? Então, ou de bater nas orelhas e, né, machucar. Existem várias estereotipias, com certeza. né? Às vezes aqui vai quebrar o maxilar. Mas, ao contrário disso, por quê? Você quer deixar ele mais
social, menos esquisito, porque é isso que é usado, né? Aí eu quero, isso é esquisito e eu não quero. Não, mas é a forma dele se regular, a gente não vai mexer nisso. Eu tinha uma amiga na adolescência que ela quando ficava um pouco apreensiva, ela tinha que deitar no chão. Que era uma forma de se regular. Dela. Então, às vezes a gente via ela saindo correndo, eu já sabia, ela estava deitada no chão. Então eu falei, tá tudo bem se funciona para ela, que dano que ela tá causando para a sociedade. Para a sociedade. Ela se encontrou de uma forma com que ela deitasse no chão e ela ficava bem, né? E tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as suas manias. E não precisa julgar, né? O que tem. Eu fico com o pé sempre balançando. Sim, tem um monte. Eu tive uma amiga de serviço para ela dar conta dos congressos e palestras, ela ficava com uma folha e a caneta assim. E ela fazendo assim, ela estava focando em quem estava falando. O mais importante é sabermos que todo ser humano tem características, né? Sim. Do autismo, né? Então não precisa um fato isolado ser autista, mas todos nós temos, né? Como preferências sensoriais, né? Eu gosto de banhos quentes, o outro gosta de frio. Sim. Um gosta do alimento quente, o alimento mais seco, o outro gosta do alimento molhado. E isso não é um transtorno sensorial, são preferências sensoriais. Eu pego até uma ponte nisso para trazer um pouquinho sobre o TDAH, né? Porque o TDAH, as pessoas até estão falando, TDAH é modinha. Não, gente, TDAH é um transtorno muito sério, né? Eu sou diagnosticada com TDAH, fui diagnosticada na vida adulta porque prevalência desatenta, né? Então, assim, nunca dei trabalho na escola, mas estava sempre no mundo da lua, enfim. Sempre corria atrás do prejuízo de estudar, mas na sala não prestava atenção. Questões executivas. E aí, por que eu pego um gancho? Porque episódios de desatenção todo mundo tem. Sim. Né? Por estresse, por cansaço, por exaustão, pela nossa vida caótica. Mas é diferente da disfunção executiva. É diferente de você sempre ter prejuízos. Então, sempre vem alinhado a prejuízos. Né? Que a gente mascara, né? Enquanto pessoa neurodivergente, assim como mulheres com TEA, mascaram muito, imitam o comportamento social das outras mulheres, né? Sim. Mas é importante a gente também trazer isso. Não é um episódio isolado, não é uma situação isolada, né? É uma série comportamental descrita no manual. E a Nay tratava as comorbidades, né, Nay? Como ansiedade, às vezes algumas compulsões, algumas manias, mas que era tudo comorbidades do TDAH. Entendi. Uma coisa que eu acho muito legal é o esporte, né? Com certeza. Então, para crianças que são ansiosos, para crianças até com TDAH... É o que nós falamos do movimento, né? Tem que ter... O esporte, ele é assim... surreal. E a serotonina liberada no esporte, ela diminui a rigidez de comportamento. Então, tem estudos que mostram, né, que essa serotonina diminui rigidez de comportamento. Então, quanto mais o indivíduo se movimenta, menos rígido ele vai se apresentar no meio. Uma dica super legal. Então, mamães, vamos colocar os filhos na... Qual eu vou colocar? Qual ele se identifica, né? Natação, no futebol, no judô. Já vi várias crianças que não conseguiam se concentrar, mas foram pro judô, foram pra... E estão super bem. São crianças diferentes. E não tem condição para fazer isso, leva no parquinho, bota para correr, faz um pega-pega. Procura os projetos, os projetos sociais, né? Que tem bastante. Nós temos projetos na nossa cidade que é R$30 mensal. Sim. Então é algo ou até com amigo, né? Com o vizinho. Não tenho vizinho. Sempre a gente consegue achar uma criança para brincar, né? A gente coloca para brincar. Meninas, eu queria que vocês me falassem como que a mãe pode distinguir o que é uma birra e uma crise? É algo assim. A birra, a criança, ela está frustrada e ela quer alguma coisa, né? Então, ela começa com o choro ou o comportamento de se jogar, de chutar. E nós vamos perceber que quando ela tem acesso ao que ela quer, aquilo vai cessar. Numa crise, uma birra pode, numa exaustão, evoluir para uma crise? Pode. Mas é o seguinte,
quando é uma crise, eu posso oferecer qualquer coisa, aquilo não passa, a criança não consegue dar conta. Vamos dar um exemplo. Ela tá chorando porque ela quer este microfone. Esse microfone. Aí ela chora. Você entrega Acabou. o microfone. Então a gente distinguiu que era uma birra. Uma birra. Aí ela tá chorando. Você entrega o microfone pra ele. Ele não sana. Não. É uma inquietude, vem com uma inquietude, Um sofrimento maior. diferente. E ele não consegue parar, não há o que, sabe? Às vezes uma criança fica numa crise por hora. E muito sofrido. Mas e aí? Que uma ela birra faz? pode. Por isso que a gente precisa ensinar a se frustrar. Ah, legal. Porque se ele quer o microfone não pode. Sim. E aí a gente vai falar, fulano, este não pode, mas esse e esse pode. Sim. E aí vai ser mágico? Não. Eu entendo que você está chorando pelo microfone, mas esse não. Esse pode. Então eu vou ensinando a ele se planejar. Eu vou ensinando ele a se frustrar. Isso para uma criança até, uma criança que é atípica, é típica para qualquer criança. Ela não está pronta para saber lidar com a frustração. Então, nós adultos, a nossa calma é essencial. Quem é o adulto da situação? Então, não adianta eu começar a gritar, eu esbravejar, né? Eu falar coisas pesadas ali. Eu preciso manter a calma. Ela vai, às vezes, me bater, eu vou bloquear, não aceito, Segurar, não pode. Sim, mas tem que segurar. Tem que isso daí. educar. A gente Entendeu? usa muitos bloqueios. Bloqueios, né? Não, Vem para bater, você vai. Bloqueia. Veio com tapa, você bloqueia. Soltou. Bateu, se bloqueia novamente. Bloqueia novamente. Olha, fica um pouco aqui no seu quarto até você se acalmar. Não é um castigo. Respira, vamos ensinar as técnicas da respiração, né? Sim. Tem a respiração, Eu as uso muito a crianças técnica da gostam respiração. da asinha da borboleta, a respiração Como que da é essa? borboleta, né? Põe a mãozinha aqui no ombro, puxa o ar, segura 2 segundos, solta, batendo as asinhas. Ai, que legal! Adorei! Então a gente solta a respiração batendo as asinhas. E ele vai se acalmando. Ele vai se acalmando. Que legal. Vem a do carrinho, Qual né? é a do Que a carrinho? gente, criança que gosta, a gente abre a mãozinha, faz que são montanhas. Esse dedinho é o carrinho. Então eu puxo o ar, solto, o carrinho desce. Puxo o ar, Gente, que legal! solto, o carrinho desce. Ai, que legal! São técnicas pra gente E aí, lidar. nesse período, ele vai se acalmando. Ele vai se E o acalmando. mais legal, você vai tendo uma conexão com Isso, ele. com a criança. É muito legal. É muito gostoso. Eu acho muito importante essa conexão, esse momento de você estar presente ali com o seu filho. Porque você consegue, depois disso, dar um abraço e aquele cheiro. Porque, gente, passa tão rápido. Muito. Meu Deus, eu olho o tamanhozinho do meu, já tá enorme. Eu vejo pelo do tamanho do sapato, a roupa vai perdendo. Tá passando Muito muito rápido. rápido. Então, mamães, curtam esse momento com seus filhos. Conecta, beija, abraça, cheira. Fala eu te amo. O Tony, eu acho que eu falo eu te amo umas 100 vezes no dia. Eu olho pra ele e dizer o quanto ele é amado, quanto ele é importante, né, nas nossas vidas. Às vezes a gente tá na correria e se perde. Muitas crianças nunca escutaram os pais dizer eu te amo, filho. E também a criança, ela é muito no concreto, ela confunde. Quando a família chama atenção, ela acha que a mãe não ama, não gosta. Aí às vezes até fala, eu não gosto de você, ou você não me ama. Então a gente tem que falar, olha, eu te amo, mas esse comportamento a mamãe não aceita. E se Sim, posicionar. com certeza. Né? Isso Se não posicionar. pode, mas eu Não. te amo, esse comportamento eu não amo. Sim, eu te amo, mas não tá legal, né? E a gente tem que se posicionar, porque Com às vezes certeza. eles pensam com a gente, porque Eles tá são muito boazinhas, eu vou fazer o que eu quero. Né? Eu te amo, mas é minha função te educar, te Isso, ensinar o com certo. certeza. A mãe sou eu, né? Então a Isso. gente precisa deixar limitados quem é que tem a com direção ali da certeza. relação, né? Meninas, eu queria que vocês deixassem alguma palavra, alguma coisa para as mães que estão nos assistindo e aquelas mães que estão perdidas, aquelas mães que estão sem direção. O que vocês falariam para acolher o coraçãozinho delas? Bom, para que a mãe que tem dúvidas, né, sobre o desenvolvimento da criança, procure ajuda, procure um profissional,
sério, que entenda sobre o assunto, que esteja apto a acolher, a explicar sobre e estimule, né? Então, assim, independente de um diagnóstico ser fechado ou não no futuro, aquela criança está ali agora, naquele momento, e ela precisa de você agora, do seu suporte agora. Então, a gente estimulando, é o que a Ari falou, estimular nunca é perder tempo. Então, é o recado que eu deixo para as mães e que elas não estão sozinhas, que tem uma rede linda de apoio, né? Para pessoas com autismo, as mães se apoiam muito e que nós, profissionais, também estamos aqui para isso, para trazer esse apoio, esse acolhimento. Com certeza, né? Essa ajuda, pergunte para o professor, ele em relação às outras crianças, ele está... acompanhando, ele consegue se socializar, como que ele fica, como ele é, né? Porque às vezes essa mãe só tem aquele filho, ela não tem a comparação de outros da mesma idade, né? E nunca esquecer dela, porque ela precisa se cuidar, mas eu não tenho tempo de ir num ginecologista, de fazer um exame. Mas se você adoecer, você não vai ficar muito mais tempo longe desse filho? Então, assim, não esquecer a sua essência, os seus sonhos. Eu falo para as mães, tá aqui, gente, vai ali, toma um café junto com a outra. Teu filho tá na escola, deita um pouquinho se você puder. Então, se dê o direito de se cuidar. Sim. Né? Isso é muito importante. Um doente não cuida do outro. Não. E nós estamos vendo suicídios maternos, né? Muitos. Então, não tem como ficar, a gente não dá conta de tudo, não vamos dar, a casa todo dia tem que ser limpa, as coisas todo dia, então hoje eu não estou dando conta, escuta o teu corpo, deita um pouco. Seu filho está na escola, chama aquela mãe atípica também, porque as típicas quase não convidam para nada. Meu Deus, mães, né? Vamos convidar essas mães Isso. que precisam. E vai ali, toma. Às vezes eu recebo fotinha delas. Lê, nós estamos fazendo o que você falou. Fizemos um bolo e tem a guaraná na mesa. E tá batendo papo. E distraindo. Né? E o falando fardo delas, né? E falando delas. Uma Isso dica é que eu faço importante. super legal também, Ale, eu vou tomar um banho, eu ligo a minha música preferida. Faça um ritual que te dê assim. Sim, sinta o cheiro bom. do teu sabonete. Sim. Liga o seu importante. som, faça um suco. Te agrada. O que você tá fazendo pra te agradar? Porque você só fica em função de todos, né? Com então, certeza. toma um banho, lava o cabelo. Gente, como é maravilhoso a mãe tomar um banho e lavar o cabelo sem ninguém tá te chamando que Com quer certeza. alguma coisa. Fica feliz, faça uma hidratação. Cuide-se, mãe, porque ninguém é perfeito, né? E o filho precisa que a mãe esteja bem, E né? nós, profissionais, eu falo sempre nas aulas, a mãe não escolheu ter o filho com deficiência. Não. Nós escolhemos trabalhar com esse público. Sim. Então, se eu não dou conta, eu tenho que ser honesto comigo, suficiente, porque não é que o autismo está na moda, virou um mercado, é fácil de eu ganhar um dinheiro, mas eu estou lidando com vida e com cérebro, isso é sério. Então, se eu não tenho condições, eu não fico. E você tem Né? condições, vocês são maravilhosas, vocês são incríveis, vocês fazem a diferença, tá? Na vida das famílias, por isso eu convidei vocês, porque vocês acolhem realmente, tá? E eu trouxe um certificado de gratidão para vocês, tá? É uma forma de demonstrar Lindo, o muito nosso obrigada. amor, o nosso carinho por vocês. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Amém, a nós. E continua abençoando Que o vocês projeto frutifique, né? e que Que o obrigada. projeto cresça muito, Amém. porque é muito válido. Amém. Né? precisa, Obrigado né? mesmo, viu? Obrigadão. E se você gostou deste conteúdo, se fez sentido para você, se tocou o seu coração, venha, que o nosso elo é infinito.